é que nós nos compomos nesse grupo, né? Que nos leva a fazer a proposta desse seminário, ter a participação do professor Enzo Colombo na manhã de terça-feira. Então, fazemos parte da Faculdade de Educação e pesquisamos numa intersecção entre a educação e a sociologia, lidando principalmente com os campos da sociologia, da educação e da juventude. Trabalhamos com trajetórias ou itinerários, essa terminologia vai ficando clara no decorrer dos nossos trabalhos. Os sujeitos das pesquisas são principalmente jovens, estudantes e professores, né? E nesse sentido também egressos, enfim, estudantes em diversas faixas de formação escolar, inclusive no término. E os espaços sociais, principalmente, os institucionais, são escolas de ensino médio, no caso dos estudantes, e educação superior, universidade, mas também ambientes socioculturais não escolares no estudo dos itinerários das juventudes, né? Coordenado, nesse caso, principalmente pelo professor Leandro, que vai, evidentemente, esclarecer isso muito melhor do que eu, e a professora Russell, trabalhando com trajetórias de egressos e professores. Bom, nosso grupo não deu para listar os nomes de todos aqui, estudantes, BICs, mestrandos e doutorandos. O que nos traz, então, esse seminário? É o sentido de buscar esse estudo recorrente e aprofundado sobre caminhos para viabilizar as pesquisas e poder discutir, trazer a nossa experiência e aprender também com aquilo que vocês vêm construindo nos programas de pós-graduação de vocês e com as pesquisas, né? Então, nós trabalhamos principalmente com uma inspiração que vem lá da raiz da sociologia disposicionalista, Pierre Bourdieu, Bernard Lahire, mas também Alberto Melucci e Martuchelli, que também será explicitado, em que sentidos. Mas nós temos esse diálogo com o professor Enzo Colombo, que vem da tradição da pesquisa do Alberto Melucci na Itália, e que trabalha com práticas cotidianas, no caso do Enzo Colombo. Bom, nós, como grupo de pesquisa, nos focamos em realidade brasileira, latino-americana, e aí toda essa complexidade de problemas que intervém nas questões educacionais, raça, classe, gênero, sem dúvida, isso aparece muito forte em todas as questões. Bom, isso é importante destacar. No caso dos estudantes, no grupo de pesquisa, há sempre, embora os professores não fiquem limitados a esses autores de referência, mas são os estudantes que são os mais ousados, no sentido de romper, de provocar, de trazer. Então, tem uma atuação forte, assim, no sentido de trazer autoras mulheres, autores negros, e trazer discussões que procurem agregar e qualificar aquilo que vem dos cânones, né? Bom, então esse seminário, como vocês viram, ele vai dialogar com essa proposta construcionista do professor Enzo Colombo, né? Tendo por base as nossas pesquisas, e a gente quer discutir a prática mesmo das pesquisas, não precisa repetir. O professor Enzo Colombo, ele é da Universidade Studi di Milano. Sim, benissimo. É muito lindo o italiano. Ele ofereceu a oportunidade de um trabalho vinculado de pesquisa, onde eu fiquei vinculada a ele até recentemente, agora em março encerra o período. Eu estive lá por alguns meses e pude conhecer um pouco mais essa abordagem, que é a abordagem construcionista, né? E que me parece super importante para dialogar com a disposicional, com a abordagem disposicional. Mas vamos lá, vamos chegar nisso. Então, 4 manhãs, sempre um professor, uma estudante, e na manhã que terá o professor Colombo, então será apenas ele, para que a gente possa ocupar bem o espaço e dialogar com ele. Ele tem uma tradição de pesquisa com jovens, trabalha muito com jovens imigrantes, é muito interessante
o acervo de pesquisa e de resultados que eles têm lá na Universidade de Milão. Bom, então nós vamos fazer esse esforço de superar os limites que a gente está encontrando e discutir sobre com que lentes a gente olha as trajetórias, né? Como que a gente faz esse trabalho de compreender, e aí a inspiração no texto de Bourdieu, que ficou disponibilizado para vocês, e a dimensão da reflexividade, que é trabalhada pelo professor Colombo, embora outros autores também trabalhem, mas ele tem uma abordagem muito específica e são dois caminhos interessantes para a gente pensar a construção das trajetórias que são por nós pesquisadas. Outra forma, né? E por fim, que lugares são ocupados pelos agentes sociais. Então, dá perfeitamente para fazer uma analogia com aquilo que a física coloca. E para conseguir responder essas perguntas, nós fomos buscar a inspiração lá na raiz da sociologia da prática, né? E nós encontramos em Bourdieu 3 principais trabalhos que ajudam a compreender o que é a trajetória. Ele tem um texto que foi escrito em 86, um artigo, A Ilusão Biográfica. Ele tem um pequeno livro que é esboço de autoanálise, e ele tem o livro A Miséria do Mundo. Nessas três obras, nós encontramos elementos que contribuem para que a gente pense o estudo, a análise de trajetórias. No primeiro texto, A Ilusão Biográfica, ele faz uma crítica aos estudos biográficos, né? Por quê? Porque ele está olhando o sentido da biografia como uma obra realizada. Ela é narrada a posteriori e ela é narrada com uma lógica própria e geralmente com uma conquista por parte daquele que é biografado. Ou seja, se cria uma mística em torno daquela vida, em torno daquela história, como se tudo tivesse acontecido para confluir num determinado resultado. E dá para visualizar essa imagem na biografia de grandes personalidades. É comum encontrar isso. Embora a gente saiba que no campo da história houve avanços enormes e questionamentos, há uma diversidade de formas e de recursos para biografar. Mas ele estava atento nesse momento a essa visão, tentar romper com essa visão linear sobre o biografado e também em romper com a ideia de que exista necessariamente uma trajetória. A vida e a experiência das pessoas, a vida é contraditória, as experiências das pessoas são tortuosas e vão ganhando sentido conforme se vive a experiência, e vão ganhando sentidos diferenciados conforme o tempo se processa na vida do indivíduo. Então, uma trajetória, ela só pode ser vista a posteriori, né? E ela sempre vai contar alguns aspectos e não outros da vida do indivíduo. Tá? Então, existe uma seleção de elementos para que se possa contar a trajetória de alguém. E, então, ele coloca uma relação fundamental que é entre as trajetórias e as posições sociais, nesse mesmo artigo. Então, a noção de trajetória precisa considerar a série de posições sucessivamente ocupadas por um agente, ou mesmo um grupo, né? Se for a trajetória de um grupo, em um espaço que é ele próprio um devir, estando sujeito a incessantes transformações. Então, é a ideia de que isso vai se processando de modo contraditório, de que isso não está dado e não está feito a priori, né? Mas é nesse processo de contradições que a gente vai podendo entender lógicas de relações. Então, estudar e focalizar a posição social no espaço, que é sempre relacional, é fundamental para que se possa entender a trajetória de indivíduos. Pois é, como é que a gente reconstitui, né? Em geral, a gente vai precisar de depoimentos das pessoas, a gente vai precisar de documentos, no caso
de biografias, cartas, pensando aqui na biografia do Getúlio, diário do Getúlio, né? Mas nós precisamos pensar esse personagem no espaço social em que ele se coloca e procurando entender as propriedades que ele possui de acordo com cada lugar que ele ocupa, né? Então, como estudante, tanto as condições socioeconômicas, culturais, de gênero, racial, são todas variações importantes que precisam ser relacionadas com o quantum de recursos acumulados que essa pessoa, esse personagem possui, né? Então, me parece assim que entender no espaço social é entender na delimitação, que algumas vezes é campo, mas outras vezes é um espaço social, em que esse indivíduo ocupa uma posição de estudante universitário, por exemplo, mas que tem uma história pregressa, que tem uma família, que tem filhos para cuidar, que tem trabalho ou não para fazer, né? E tudo isso aparece na trajetória dos estudantes universitários que nós temos pesquisados. E como é que nós privilegiamos isso? Como é que nós olhamos para isso, né? A gente pretende contar um pouquinho logo adiante. No esboço de autoanálise, eu coloquei aqui esboço de autossocioanálise, porque ele faz socioanálise, não é só autoanálise, que já é uma grande coisa, mas é socioanálise, é aquilo que ele defende o tempo todo. Bourdieu, ele vai, na primeira parte do livro, tratar do campo universitário francês e de como foi a condição dele nesse campo super estabelecido, né? Onde a filosofia dominava, Sartre, a ideia de que a filosofia era capaz de responder aos problemas de um modo geral, e ele vai ter uma formação em filosofia e depois vai mudar para fazendo etnografia na experiência dele da Argélia, na Guerra da Argélia, e depois ele vai para o caminho da sociologia. Tudo isso gerou muito enfrentamento, muito embate e muitas rupturas que, enfim, vão consolidando a produção dele e ele no campo universitário francês, mas que, enfim, constroem essa trajetória de modo bastante difícil, contraditório, como são todas as trajetórias humanas, né? Bom, aí eu peguei essa citação do Catani, que eu achei muito boa, que ele analisa o livro do Bourdieu, e ele fala que Bourdieu relata o desenraizamento do ambiente familiar, quando ele sai do Béarn, do interior da França, ele vai estudar num colégio interno, e depois ele vai ter a experiência, a formação em filosofia, a guerra, e, ao mesmo tempo, a familiarização com o universo estrangeiro, seja na Argélia, seja na universidade, topo da universidade francesa, né? nas grandes escolas francesas. Bom, aí, na última parte do livro dele, ele vai contar a história de vida desde a infância. E aí é interessante, porque a experiência dele lá no Béarn, convivendo com camponeses, e também no colégio interno, são experiências muito marcantes. Tá? Então, ele vai mostrar essa trajetória marcante da infância, mas ele mostra também que ele teve que romper com o que ele era para ele poder encarar o que ele se tornou. Né? Então, ele vai falar que ele acabou lidando com hábitos clivados. Né? Ele teve que ter momentos de ruptura, de referencial com o que ele era, para poder ocupar esse espaço, para construir esse espaço. E tudo isso foi um processo, não foi algo simplesmente projetado. Então, ele fala das disposições associadas à origem e como isso foi contribuindo para as práticas. Em última análise, então, se nós vamos olhar posições sociais, nós vamos ver essa história, o que ela constitui do sujeito e o que resulta, em termos na terminologia de Bourdieu, de disposições, hábitos, ou de como são suas práticas, seus modos de julgar, se posicionar, né? Proceder. Isso tudo tem história e
Bom, daí vai se discutir o quanto que a história pregressa é importante ou o quanto que o presente e a diversidade de contextos e de elementos colocados e experiências no presente, o que joga papel mais forte. Eu diria que nós precisamos olhar isso na trajetória de cada um, de acordo com a história do espaço social e desse indivíduo ou desse grupo, nós vamos encontrar ênfases diferentes. Às vezes é o passado, às vezes é o presente que desafia muito mais. Mas, com certeza, isso está sempre em movimento. Bom, então, além da posição, a individuação. Aqui o Vacuã está chamando a atenção para um aspecto que é muito caro na literatura e nas teorias sociológicas, né, contemporâneas. Então, além da associação, que há a individuação. Tá? Então, associação ou socialização, nos termos de Bourdieu, né? Ela vai construindo o hábito partilhado, aquela parte que nós temos em comum, que é uma espécie de treinamento de aprendizado social que nós experimentamos na nossa existência social. Nós somos educados desde o primeiro momento para, na família e depois na escola, para procedermos e para julgarmos e para sentirmos de uma e não de outra forma. Isso não é algo monolítico, isso é muito contraditório, mas isso nos constitui de forma partilhada com os nossos pares. Mas a parte interessante aqui é pensar que há também no hábitos uma individuação, porque cada pessoa, tendo uma trajetória e uma localização únicas no mundo, internaliza uma combinação incomparável de esquemas. Mesmo que tenhamos a mesma vivência familiar, escolar e até profissional, nós teremos, sim, a localização única no mundo, né? Bom, já são 9h47. Tá. Bom, então, aqui falava sobre a noção de trajetórias na relação com relações de dominação, né? Bom, trajetórias escolares. Então, aqui só para citar alguns caminhos para o estudo, né, de trajetórias na relação com instituições escolares, principalmente, ligando domínios, o ambiente familiar, e aí nós vamos ter o Bernard Lahire, naquele livro Sucesso Escolar, né, ele não utiliza centralmente a noção de trajetórias, ele está trabalhando com disposições, mas ele está trabalhando com trajetórias, e ele trabalha com o ambiente familiar fortemente, né, para entender a trajetória daquelas crianças nas suas famílias e o seu sucesso escolar. Mas aqui nós podemos pensar o ambiente familiar e as relações de trabalho remunerado ou doméstico, no caso dos estudantes universitários, como nós estamos pesquisando. Isso tem um peso muito importante. As tradições das instituições, os estudantes na relação com as instituições, né? Os níveis de ensino, a facilidade ou dificuldade de acesso, transições, a permanência ou processos de socialização acadêmica, né? Condição de regresso, contextos de inserção profissional, enfim, caminhos por onde a gente tem olhado trajetórias. Aqui, trazendo um pouco a contribuição do Abrantes, o Pedro Abrantes, português, que desenvolveu umas pesquisas e desenvolve interessantíssimas, que nos ajudam também nessa linha de estudo a considerar a produção do conhecimento nas ciências sociais e a necessidade do cruzamento de variáveis, né? Então, como é importante nós lidarmos com diferentes tipos de referenciais para poder desenvolver a análise, para poder narrar essa história e cruzar e verificar o que é recorrente, o que é excepcional, o que marca, o que é mais linear, mais tranquilo, né? Bom, aí eu trago agora, então, eu trouxe a ilusão biográfica, esboço de autoanálise, agora o livro A Miséria do Mundo. Aqui é muito interessante essa obra, é uma obra
que foi publicado, então, em 93, é um livro enorme, eu pensei em trazer, mas a minha coluna mostrou resistência, eu não queria ficar ruim da coluna depois, porque é realmente um livro, assim, muito de tamanho grande, muito denso. Ele registra inúmeras entrevistas, né, num trabalho feito com pessoas simples, entrevistas feitas por variados pesquisadores do grupo de pesquisa. Elas são apresentadas quase na íntegra, ou algumas talvez na íntegra, e com comentários. Mas qual foi o objetivo desse trabalho, que foi muito diferente de outros trabalhos, de outras pesquisas que o Bourdieu nos apresentou, nos disponibilizou? Essa obra foi publicada na fase mais avançada da vida do Bourdieu, onde ele estava muito envolvido com as questões políticas mesmo, atuante, preocupado com os efeitos do neoliberalismo e o empobrecimento e a exclusão de pessoas. E aí ele faz um trabalho que foi considerado um trabalho de politização da individualidade, né? Ele vai usar caminhos muito singulares, porque o processo de entrevista é um esforço para compreender os entrevistados, um esforço para compreender o lugar de onde eles falam, né, e trazer a sua história com o máximo de legitimidade, com o máximo de reconhecimento, de um modo muito sensível, né? E isso fica muito retratado no conjunto do livro. E ali ele trabalha com duas noções. Ele está analisando a miséria do mundo, mas ele lida com a grande miséria, a miséria de situação, as pessoas com dificuldades grandes, mas também a miséria de posição, ou seja, indivíduos que não estão aparentemente tão mal situados na sociedade ou em condições tão precárias, mas que também no seu microcosmos vivem a contradição. E é muito sensível, vale muito a pena, e vocês devem ter podido ver a partir desse texto que foi recomendado para leitura, né? Não vou me deter aqui, eu só estou trazendo alguns trechos desse capítulo que é Compreender, escrito pelo próprio Bourdieu, né? Onde ele vai trazendo dicas sobre como conduzir a entrevista. Essa coisa de procurar transformar o mais natural possível o ambiente, né? Para que o entrevistado não se sinta numa situação que seja estranha, ou que ele tenha que se reportar a uma condição muito estranha. O ato de entrevista já é um ato em si, de certa forma, invasivo, é alguém que vem de fora para perguntar, né? Mas, na medida em que nós consigamos ter essa interação e essa troca com maior naturalidade, essa entrevista ela vai se transformar mais do que uma simples resposta às questões, né? Ela vai expressar a vida, ela vai expressar os sentimentos, as formas todas pelas quais, inclusive, vai propiciar situações de reflexão, de inflexão, né? Onde o indivíduo pensa sobre si mesmo, se nós conseguirmos interagir com esses elementos que ele recomenda, a comunicação não violenta, né? Aqui me parece que ele tem um destaque importante, que é tentar esclarecer para o pesquisado o sentido do que é tentar esclarecer o sentido que o pesquisado se faz da situação, como que ele vê, como que ele se enxerga naquela situação. E nós tivemos experimentos no grupo que realmente marcaram. Tivemos o caso de estudantes de ensino médio, nós queríamos acompanhar, a partir de um questionário que elaboramos com quase 400 respostas, nós identificamos os casos limites de maior sucesso escolar e de maior dificuldade escolar. E nós queríamos entrevistar estudantes de um e de outro grupo. E nós conseguimos fazer entrevistas com aqueles de maior sucesso escolar,
porque o questionário foi aplicado no último ano do ensino médio, e esses de maior sucesso escolar estavam na universidade, tinham conseguido ingressar, e eles tinham, no questionário, eles deixaram um contato, deixaram um número de telefone, um WhatsApp, e entramos em contato. Então, esses nos responderam. Outros que não tinham sucesso escolar, poucos nos responderam, mas eu vou contar essa situação, porque ela é uma situação que ela é didática para todos nós. Mas nós tivemos respostas de 2 pessoas, e uma delas era uma menina, uma moça, que já tinha um filho, e ela disse que só podia dar entrevista em casa. Ok, então, com certeza, isso não é o problema, nós vamos, né? Mas quem desenvolvia, quem estava fazendo a entrevista nesse momento, e era para dissertação, era vinculada a uma dissertação, era um rapaz, e ele foi na casa dela, e começou a entrevista, e estava indo muito bem, ela estava falando, junto com o bebê, e aí chegou o pai, e mudou completamente a situação. O pai achou muito estranho ter um rapaz entrevistando a filha dele. Então, são coisas muito difíceis, né? Quer dizer, a gente tem que pensar em tudo isso. E aí, bom, para esse ano que nós trabalhamos com entrevistas, nós fizemos um esforço para tentar o mais próximo e compreender por quem que o entrevistado se sentiria bem de ser entrevistado, né? Então, por um estudante, por um professor, por um homem, por uma mulher. Essas variações também são importantes, né? Bom, aqui outra passagem é de que as perguntas geram efeitos, né? Então, que efeitos as nossas perguntas geram, como que a gente vai perguntar? O livro, bom, é uma aula, né? E o próprio texto compreender sobre o tema. Bom, aqui, entrando um pouquinho aqui, acho que mais 15 minutos e eu encerro, para a gente poder dialogar um pouco. E hoje de manhã ainda temos a participação da Marta, que vai trazer elementos da metodologia da pesquisa dela. Não é exatamente sobre o título de trajetórias, mas é dentro do nosso grupo e é no conjunto das discussões que nós fazemos, e, portanto, é importante trazer a experiência dela, que é muito específica e vai trazer contribuições. Ela fez as entrevistas durante a pandemia também. Bom, como que isso tudo se conecta, né, com a perspectiva do Enzo Colombo? Então, o Enzo, nesse texto que também vocês tiveram acesso, que está em português, a bibliografia dele, em geral, está em inglês ou italiano, mas nós temos alguma coisa. Foi uma entrevista importante que o Leandro levou a cabo com o Enzo, e ali é fantástico a qualidade dos elementos com os quais ele trabalha nessa entrevista. Assim, ele sistematiza muito. E ele trabalha com a noção de reflexividade como processo social, como prática relacional de produção de sentidos, né? Dentro da perspectiva construcionista, ele estuda as práticas sociais, ou seja, como que os indivíduos se colocam nas relações sociais a partir dos sentidos subjetivos que eles dão às ações que eles experimentam. Então, muito esse caráter, né, do simbólico, como que eu interpreto, como que eu reajo, como que eu penso, como que isso me toca e como que eu resolvo, como que eu construo caminhos a partir daí. Essa perspectiva relacional e de produção de sentidos na interação social. Então, não vou ser repetitiva, aqui tem alguns parágrafos que eu achei importante destacar, mas que vocês puderam ler também. Eu acho que um ponto cabe destacar aqui é o segundo parágrafo, a reflexividade construcionista, entendida como capacidade de se distanciar criticamente das próprias construções e como consciência do caráter construído do conhecimento social. Isso não é um traço intrínseco às habilidades cognitivas.
e nem pode ser ativada simplesmente de forma voluntária. Ele está falando, ele está trazendo o sentido desse esforço que é essa troca, no sentido de construir o distanciamento crítico. Eu associo muito a algo que a gente trabalha na sociologia, mesmo lá nas disciplinas de estágio, ensino de ciências sociais, né? E quando a gente ingressa num curso de ciências sociais na graduação, uma das primeiras coisas que a gente vai discutir é sobre o estranhamento. Deixa eu ver se o pessoal está me ouvindo. Acho que sim, né? Sim. Está todo mundo me ouvindo, está tudo bem. É sobre a necessidade de estranhamento. Não se estuda relações sociais se não há um esforço de distanciamento e de visualização dessas relações como algo estranho, como algo que deve ser questionado. Mas por que é assim e não é de outro modo? Tá? Então, eu estou ouvindo um eco, eu não sei exatamente de onde, mas tudo bem. Então, esse esforço de reflexividade ele vai poder ser discutido, com reflexividade construcionista, muito mais detalhadamente com o professor Enzo amanhã. Vocês vão ter a oportunidade de perguntar. E ele coloca isso como um processo da relação entre pesquisador e pesquisado. O pesquisador tem um papel importante em produzir essas condições. Bom, aí um outro aspecto importante que ele chama atenção é a reflexividade como confronto de vozes, né? Colocar a dimensão relacional no primeiro plano. E a reflexividade pode se manifestar, sobretudo, onde há confronto real entre posições e vozes capazes de se expressar, onde existem seguimos ação social. Então, aqui depreendemos essa produção de sentido nas ações sociais, né? A suspensão do pensamento usual e o desafio de lidar com um diálogo entre a abordagem disposicional e a abordagem construcionista. Nos parece, e pela experiência que temos, que cada vez mais nós temos que conseguir colocar em diálogo. Há, sim, muitos elementos, se nós não lidarmos com uma sociologia disposicional dura, Bourdieu, mas se nós lidarmos com todo o que foi construído através de uma sociologia disposicional em termos de compreensão de relações materiais e simbólicas, nós colocamos, sim, em diálogo com essa abordagem construcionista e temos feito esse esforço nos materiais empíricos que nós temos analisado. Eu quero trazer só mais uma outra coisinha aqui e já vou passar para que a gente possa dialogar e da Marta vem com a sua contribuição. Aqui nós temos, durante esse ano, e fruto desse esforço de pesquisa, nós trabalhamos com entrevistas com estudantes, 40, e tivemos ela tanto familiar, com muitos irmãos mais novos, sem escolarização e só com a mãe, né? Mas ela conseguiu ingressar em Instituto Federal, ela conseguiu passar por outras instituições até chegar na URGS. Em geral, é interessante ver que essa primeira geração não tem a URGS necessariamente como primeira ou não tem esse curso em que está matriculado como primeira tentativa. Geralmente foram várias tentativas. Mas no caso dessa pessoa, pela primeira vez, ela viu o nome do pai no papel. Então, como que aparecem assim os detalhes da história, né? E como que isso dialoga esse sentido subjetivo de também exigência da universidade, de toda a documentação. Ela precisava provar que ela não tinha aquilo que a gente sabe muito bem, que o Lourenço, que participou aí de muito desse processo de avaliação, sabe da experiência dos estudantes no ingresso da URGS, o quão é difícil para quem precisa provar que precisa. Né? Então, esse foi o caso dela, o quão foi difícil ela provar, e tanto que ela, enfim, teve esse tipo de experiência de ver pela primeira vez o nome do pai dela escrito num documento. Bom, aí tem depoimentos, tem coisas que são
muito marcantes, mas eu vou aqui trazer mais um da relação de uma estudante com a universidade. Então, 90% do tempo eu me sinto não pertencente, mas aqueles 10% do tempo onde tu está em aula, está entendendo a matéria, tudo está ali mexendo com as coisas que eu sempre quis mexer. Tu te sente pertencente ali. Tu pensa, é aqui que eu deveria estar o tempo todo. Então, não é pouco significativo estudar a trajetória de estudantes de primeira geração na universidade hoje. A universidade pública muda, a universidade pública está mudando desde antes de 2012 pelas políticas institucionais de cotas, mas muito mais a partir de 2012, quando o percentual é 50%. Então, essa instituição está se modificando fortemente, embora seja muito dura e resista muito em muitos aspectos, né? Então, registrar a trajetória desses estudantes é também registrar a trajetória da universidade, é registrar a história de uma sociedade, né? Seguimos. Aqui eu acho que eu vou... tem a sensação de pertencimento, do estranhamento ao pertencimento. Aqui é o caso de uma estudante que sempre ouviu falar muito mal da escola pública, da universidade pública, e que não esperava coisas boas da universidade pública. Foi muito interessante ver o processo dela. Ela provavelmente fazia parte de algum grupo social que tem uma resistência a valorar essa instituição, né? Mas depois de ter passado aqui, ela mudou completamente a visão e ela relata isso para nós, e é muito, muito legal ver esses processos acontecendo. Tem também a percepção de um lugar de prestígio e de distinção, de alguém que estava num curso com menos prestígio e que se transferiu para o curso de Direito, e enfim, são pequenas satisfações humanas para contrapor as pequenas misérias. Bom, aqui tem um caso também que eu acho bem interessante, porque diz da sociedade, diz do indivíduo e diz da sociedade. E estudar trajetórias é isso, é dizer do indivíduo e dizer da sociedade, né? Então, é um estudante nordestino e negro, e ele disse que ele não pensava sobre a questão racial. Isso não era uma questão para ele, né? Nunca foi tão claro para mim aquilo que é racismo. Pelo menos ele não pensava da forma que ele teve que passar a pensar aqui em Porto Alegre. Quando eu vim morar aqui, ficou muito claro, porque eu acho que tem muito componente racial, né? Quando eu entrei na faculdade, uma das 3 imperiais, né? Direito, medicina, engenharias. Eu tinha um sentimento que eu não merecia, olha só, estar naquele espaço, de tão privilegiado que é o espaço. Isso diz muito, né? Não sentia que aquele lugar era meu, mas hoje não, né? Com o tempo, eu realmente me apropriei totalmente do espaço da faculdade, todas as oportunidades que surgem. Eu conheço o quão aquele espaço é, sim, um espaço meu e das pessoas iguais a mim. Enfim, tem muitos sentidos estudar trajetórias. A gente estuda a sociedade, a gente pode olhar posições sociais e a gente vê a riqueza que é a experiência humana e tudo que fica aí retratado, né? Bom, então, dessa primeira análise que a gente fez das 10 entrevistas da primeira geração na universidade, a gente viu que, para além do diploma, sim, para muitos, existe a clara compreensão de que estar na universidade é romper com barreiras sociais, barreiras de classe e de raça, isso é muito claro. Não é só o caso desse menino, tem outros casos. Tem uma menina que a mãe dela dizia: tu é filha de empregada, ela é a primeira da família, ela está estimulando todos os primos, os irmãos, né? E, bom, os elementos que compõem esse processo de individuação também aparecem fortemente, né? E
enfrentamento com prescrições normativas, com relações sociais, né, que persistem, que são desiguais, que persistem no cotidiano. Isso também é muito claro, né? Assim como a ruptura com preconceito com a universidade pública e com a política de cotas. Tudo isso aparece nas trajetórias desses estudantes.